casa, mas é num movimento de amor bíblico, no padrão de Deus, o amor que eu recebi da parte de Deus, expressá-lo. Isso vai fazer com que em algum momento, até mesmo nós que estamos indo nesse movimento de amor, nos sintamos também rejeitados por aquele que decidiu não nos ouvir, nos rejeitar. Então isso não é simples. Não é simples nem para o que ouve e nem é simples para aquele que está pondo em prática o processo de correção. É muito mais fácil ignorar. É muito mais fácil fazer com que, ou tratar você como se você não existisse. E que se dane, perdoe a expressão. Deixar você se arrebentar e depois você vem arrebentado. Arrebentado ele fica mais ouvinte. Infelizmente, se a atitude de corrigir não for movida por este amor que recebemos da parte de Deus, muito rapidamente passamos para esse segundo nível. Que se dane, quer fazer isso, vai. Se arrebenta, que depois que se arrebentado você fica mais sensível. Isso também acontece, mas não é o processo que Deus deseja. O processo que Deus deseja é de ir corrigir. Se como aconteceu com a nação de Israel, rejeitou até o fim, foi disciplinado, lá na frente vai ser reintegrado ao projeto soberano de Deus, de um remanescente que vai estar, sem dúvida alguma, desfrutando das bênçãos prometidas lá para Abraão, Isaque e Jacó. Mas Israel está debaixo de grande disciplina porque rejeitou a correção paciente do Senhor. Muitos momentos a gente faz isso. Muitos momentos. Infelizmente, mais momentos do que deveríamos, ou que melhor, poderíamos. Que mais que vocês podem me falar sobre esse bate-papo que envolve o processo de transformação que a correção exige? Ela precisa, se for bíblica, ela tem o propósito de transformar. O que mais? Que ideias vocês trocaram na devocional sobre esse assunto? Nessa direção aqui, o Espírito Santo vai nos transformando em nosso interior, para que não vivamos toda a vida cristã sendo perdoados, mas não transformados. O que vocês trocaram de ideia e querem compartilhar aqui com a gente? Vamos lá. Pessoal, se vocês não decidirem no coração trocar ideia, apenas baixar a cabeça e olhar para mim, vai ser interessantemente monótono. Eu sei que agora o sono já está... Hoje e amanhã começamos a lutar com o efeito colateral da noite de ontem. Não é? Então a gente vai ter que entender algumas coisas, priorizar algumas coisas. Né? Talvez dormir um pouco mais, talvez repensar aí a intensidade, porque esse tempo aqui não dão 2 horas, é fundamental para a nossa vida cristã. Não é? Então, como um dos objetivos do nosso acampamento, e o primário, o principal, é que você seja edificado com esse tempo, espiritualmente também, então a gente precisa nos focar direitinho os objetivos nossos, tá bom? Edson, você quer fazer um comentário? Dificulta muito. E com isso em mente, não há nenhuma mudança aqui. Não há transformação. Não é? A gente fica obstinado naquela situação. Tive uma situação esses dias exatamente assim. Estava com algumas pessoas, com testemunhas de uma conversa, e a gente falando claramente, a situação é essa, essa e essa. Basta você refletir e perceber que esse caminho não foi bom. E é como se a pessoa tivesse com tampões gigantes no ouvido. A gente não estivesse falando nada. E criativamente, parece que a única coisa que a pessoa pensava era criar alguma alternativa para tentar justificar algo injustificável, mas apenas para ficar na sua posição obstinada. Impressionante como nós temos essa criatividade para o mal, né? Para aquilo que é pior. É assustador o nosso potencial para continuar pecando. Apesar de as evidências todas estarem na minha cara mostrando que há uma outra direção melhor, a nossa criatividade para não aceitar a correção e ficar obstinado na nossa autojustificação. E autojustificação é outro problemaço, né? Se eu me autojustifico, por que eu preciso confessar pecados? Por que eu preciso que Jesus tenha ido à cruz para me justificar da minha culpa? Se eu não sou culpado de nada, eu tenho justificativa para tudo. Então eu não tenho porquê
encontrar em Cristo nenhum tipo de alívio para o meu pecado, para a minha culpa, para as minhas realidades espirituais dramáticas, porque eu sou tão criativo na minha autojustificativa ou autojustificação que me satisfaz. E esse é o momento dramático da nossa vida cristã. Quando eu acredito tanto na minha autojustificativa, que Jesus se torna um broche, que eu gosto muito, que eu não deixo de usar na camisa, mas é um enfeite. Eu não quero perder, eu admiro, eu gosto, é quase que um amuleto. E tem muito crente botando Jesus no colarinho da blusa, ou no vestido, na roupa, usando Jesus como um broche, como um amuleto. Porque é tão criativo para se auto-justificar, que não ouve mais ninguém, não ouve nem sequer até ler a Bíblia, mas ritualisticamente, idolatramente, mecanicamente. Como é grave isso, irmãos, quando o nosso ouvido fica ensurdecido para a correção que vem do Senhor, seja qual for o meio que Deus estiver usando, nós não temos mudança, não há transformação. E esse processo é destruidor. Destrói a pessoa e normalmente quem está em volta. Imagino para a gente como pai terreno, dá uma frustração. A gente sabe que vai crescer, que vai ter outros pecados virão, aqueles passarão e outros virão. Mas imagina Deus, cara, que fez tudo o que tinha que ser feito por mim e por você, plenamente, com perfeição. E a gente nesse processo apenas de tirar de Deus o que eu preciso para agora, mas sem nenhum relacionamento, sem nenhuma expectativa de um relacionamento maduro e duradouro. Porque eu estou vivo só agora, eu preciso de perdão agora. Porque se não há mudança na mente e no coração, esse processo de pedir perdão e ser perdoado, ele é só para o momento, só para algum tipo de necessidade iminente. Quando não há transformação, é certo que daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa, porque não mudou aqui. Não mudou aqui. Houve só uma necessidade de um relacionamento instantâneo para uma solução, para um benefício momentâneo. Isso é duro. É por isso que Deus amorosamente nos corrige. E Deus, digo mais, Deus nos para. Deus nos para. E o método que Ele vai usar para nos parar é um cativeiro babilônico, é umas aflições que a gente passa na vida com permissão de Deus, para que a gente pare de ser teimoso, pare de ser obstinado. E esse é o pior momento, né, que eu digo para vocês, quando Deus nos libera. Vai? É mesmo? Prossegue, vai na tua. E lá na frente a gente dá aquela pancada na parede bonita, e Deus amorosamente, eu sempre te amei, rapaz. Sempre te amei. Eu apenas deixei você ir de acordo com os teus projetos.
Mostrei os meus o tempo todo, você rejeitou. Quer ir? Vai. Isso para mim é, sem dúvida alguma, um grande desafio, mas é um processo amoroso da parte de Deus, de nos conduzir a um processo de transformação. E Deus sabe os métodos que Ele precisa usar para que isso aconteça. Oi. É verdade. Ah, isso tem dois lados também. Tem esse, que é um lado legítimo, e tem um outro lado, que é aquela coisa, vou tentar procurar alguém que me fale alguma coisa para ver se me tira dessa. E muitas vezes as pessoas vêm para mim assim, pastor, está acontecendo isso, o que eu faço? E a gente está percebendo que o processo é passe pelo processo. Peça a Deus coragem. Isso vai passar. Em algum momento Deus vai trazer os caminhos alternativos. Uma oração que eu tenho feito por muitas pessoas que já me ouviram, vocês devem ter me ouvido falar isso, em lutas, coisas que não vão ser instantâneas, que não vão sumir de repente de uma hora para outra. O que eu tenho dito para muitas pessoas, e a minha oração por muitas pessoas é que Deus, por misericórdia, dê aquilo que nós precisamos para cada dia. Para cada dia. Porque as coisas, se Deus nos permite, a gente tenta às vezes buscar um conselho para ver como se livrar do processo de correção. Como sair disso mais rápido. Entendi que não foi isso que você quis dizer, que você me deu um gancho. Mas muitas das vezes, o conselho bíblico é submeta-se. Creia no Senhor, Deus vai te dar o que precisa para hoje, para amanhã. E lá no final da trajetória, o testemunho normalmente que eu ouço de retorno é: Deus cuidou o tempo todo. Deus cuidou o tempo todo. Deus deu o que precisava para todo dia. Surpreendendo muitas vezes a gente pedia banana e Deus dava uma salada de fruta. Não é? Então, esse é o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. E eu creio que esta metodologia de Deus, ela é perfeita. E ela nos capacita a ter mudança aqui e aqui. Entendeu? Mas, sem dúvida, buscar conselho para lidar com as coisas que às vezes a gente não entende é necessário. Muito necessário. Perfeito. Aham. Ok. Normalmente a gente vai chegar aí. Não é? Vai chegar aí. Legal, pois não. Não tenha dúvida, como disse, acredito que ainda há pouco, só reforçando, o maior inimigo do acatar a correção é o orgulho. O maior inimigo, sempre será. Mas nessa ilustração que você usou do texto anterior, da corrida, né, e Deus como técnico, uma das coisas que o técnico vai sempre perceber é
a capacidade daquela pessoa que ele está cuidando, treinando, de ganhar mais velocidade, menos resistência, da importância de chegar tanto quanto de chegar rápido. Às vezes, não obrigatoriamente o chegar rápido significa correr bem, não é? Mas o chegar, muitas vezes, pode ser, você chegou, correu, não é? Então, esse processo de treinamento na vida cristã vai ser sempre constante. Pois não, irmã? Aí a vontade assim, então agora vai doer. Aham. Sim. 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 Pra... Aham. Exato. É. 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 Uhum. Uhum. Sim. É o processo, sem dúvida. Aham. É. Sim. Aham. É uma desintoxicação, praticamente. É. Ah, essa questão que foi levantada agora pela Dorine e pelo Stephen, de que a tendência que a gente tem quando uma pessoa vem biblicamente nos corrigir, mesmo com o amor de Deus, todos os critérios bíblicos necessários, pô, mas é pecador igual a mim? Óbvio. Óbvio. A questão é, o que nos dá autoridade não é não ser pecador. Se nós não formos pecadores, tínhamos que estar andando no céu com Deus, com Enoque, a turma lá. A maneira como eu lido com o meu pecado é que vai realmente me dar autoridade para conversar com você. Se eu não sou complacente, conivente e testemunho da minha luta contra o meu pecado, e você com o seu, nós vamos como ferro afiar ferro. Nós vamos nos ajudar mutuamente, nós vamos nos encorajar mutuamente, vamos nos exortar mutuamente em amor.
Só que são as justificativas criativas, Edson, que a gente cria para poder fugir da correção. Mais uma vez, voltamos à ideia que o inimigo público número 1 da vida cristã é orgulho. É a maldita da vaidade que nos tira privilégios espirituais maravilhosos. Não é? Oi. Aham. Vai ter com Deus e eu estou sendo tratado da forma que eu preciso. Como a gente faz isso muitas vezes, mais vezes do que deveríamos naturalmente, diante de tudo que a gente tem aprendido da parte de Deus. A gente esquece que ontem um texto lá de Salmos, que eu não vou lembrar o texto, qual foi o capítulo, que o salmista diz assim, Davi diz assim, Deus me conhece desde o ventre da minha mãe. Sou conhecido por Deus desde sempre. Salmo 139. Desde sempre Deus me conheceu. Não há momento na minha história, na minha vida, que Deus não me conheça. E se eu entendo que Deus me ama, se eu entendo que Ele já fez a maior declaração de amor que eu poderia receber na minha vida, eu já recebi. Eu não preciso, apesar de ser muito importante para a nossa vida, socialmente falando, nossa existência, que alguém nos ame, né, que vai ser nosso namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, normal. Mas ninguém vai declarar amor com tamanha perfeição como Deus já declarou quando mandou Jesus morrer na cruz por você e por mim. Não há nada que se compare a isso a nível de declaração de amor prática ou prático. Mas a gente não pesa isso na hora de tomarmos decisões espirituais. A não ser que estejamos muito, muito mal. Muito, muito mal. Naquela situação onde eu criei tantas dificuldades espirituais para a minha própria vida com decisões erradas que eu estou completamente isolado. Me auto-rejeitei. Então, em algum momento, Deus vai misericordiosamente permitir que eu lembre do amor dele e só isso me traz de volta. Não tem outro remédio. O único remédio para nos tirar do abismo da nossa alma, que a gente muitas vezes se coloca por causa do orgulho, de não ouvir a correção, só Deus lembrando do amor dele por nós, ele vai lá e nos busca
daquele abismo, daquela caverna que a gente entra, com nossas escolhas e decisões erradas, com nossa vaidade, com os ouvidos tapados para ouvir o Senhor e a correção dele. Só o amor dele nos resgata, nos tira de lá e nos coloca numa posição de querer a rejeição. Então começa um processo transformador de mente e coração. Agora, precisa chegar nesse ponto? Deus permite um momento tão tranquilo como esse aqui, para a gente poder parar e refletir agora. Eu preciso, por mais lugar mais profundo, a caverna mais profunda da minha alma, por causa de obstinação, de orgulho, de vaidade, de não querer ouvir o que Deus está falando, através de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um colega, talvez de um homem ímpio lá no trabalho, de uma mulher ímpia no trabalho que me persegue. É Deus talvez me dizendo, para porque você pode mudar. Você pode se mudar, você tem o que precisa para mudar. E a gente fica dizendo que a culpa é do outro, pode até ser, pode estar fazendo tudo errado, como Paulo disse. Mas Deus, que me conhece desde sempre, não desperdiça nenhum momento da nossa história, nenhuma trajetória, nenhum momento da nossa vida que não contribua para o nosso bem e para a glória dele. Nenhum momento. Então, se eu entendo a correção nessa perspectiva, muda a minha maneira de ver a vida. A vida, relacionamentos, convivências difíceis, não difíceis, enfim, a vida. Vamos dar uma olhadinha lá para a gente poder dar uma esticadinha para dar um intervalo daqui a pouco. Como é que isso funciona? O que você está esperando que aconteça na sua vida neste ano? Estamos bem no comecinho, né? Tem um bocado de tempo aí para esse ano rolar ainda. Eu creio que nós temos projetos, temos sonhos, expectativas, normal. Você tem seus sonhos, não é pecado sonhar. É bom que a gente aprenda a sonhar com aquela frase bonita, né? Vou sonhar os sonhos do Senhor. É muito legal isso, e é preciso. Mas os sonhos do Senhor vão depender naturalmente. Na verdade, Deus não sonha, Deus decreta, não é? Mas se olhar nessa figura de linguagem para eu sonhar, desejar as coisas que biblicamente cooperam para o reino de Deus, para a glória dele, isso obviamente vai refletir na minha vida diretamente para o meu bem. Você tem um grande projeto. Ser bem-sucedido no teu trabalho, dando um bom testemunho de Cristo, um funcionário dedicado, onde as pessoas veem Cristo naquilo que você faz, naquilo que você fala, trabalha com excelência, na tua escola, correndo atrás de fazer as coisas o melhor possível, não para a própria glória, mas buscando excelência para o Senhor, naquele texto de Colossenses 3:23, que eu gosto tanto, né? Tudo que você fizer, faça para Deus, e não para homens, é do Senhor que virá a recompensa, aqui parafraseando. Então essa mentalidade, esse tipo de projeto, sem dúvida, é legítimo, é louvável, é bíblico. Eu creio que Deus se agrada disso. Agora, não seria triste examinar-se daqui a um ano e descobrir que não houve nenhuma mudança no seu interior? Sabe aqueles projetos que a gente faz que Deus é apenas um acessório? Aqueles projetos que a gente faz que Deus é o meu ajudante de luxo? Que meu compromisso de ler a Bíblia, ter meu tempo devocional, de orar, de estar envolvido com as coisas de Cristo, é uma coisa que eu faço dentro de um rito que eu aprendi do meu pai, da minha mãe, que eu aprendi depois que passei a igreja, vi que é bom. Ninguém está negando Jesus aqui. Eu creio que vocês creem em Jesus. A maneira é como eu lido com este que é o meu Salvador, como eu lido com as realidades salvadoras, como eu lido com o Espírito Santo que habita em mim, por algum motivo, né? Já que ele não é um enfeite, então é uma ferramenta, é o próprio Deus em mim, me capacitando a viver de uma vida conformada com a imagem de Cristo. Não pode ser outra. Agora, chegar no final desse ano e ver que eu fiz até um monte de coisa. Talvez tenha passado numa faculdade, talvez tenha conseguido o emprego que eu queria, consegui comprar meu carro, consegui ir bem na escola, consegui namorado, opa! E ver no final do ano que a minha mente continua a mesma lá do começo do ano. Meu coração continua o mesmo, obstinado, egoísta, orgulhoso, não transformado. Ainda incapaz de acolher a correção como uma ferramenta amorosa da parte de Deus para me tornar um homem ou uma mulher melhor. É triste, porque tudo que nós vimos na mensagem de domingo passado, né, falamos que se toda a nossa expectativa está naquilo que vemos e não como é que é? Texto de 2 Coríntios. Aquilo que vemos é passageiro, não é? Mas o que não vemos é eterno. Aí você chega no final do ano e vê que você botou todas as suas fichas no que passou. Ah, eu comprei um carro, mas precisei vender porque fiquei apertado.
Ah, eu passei na faculdade, mas eu não gosto mais dessa cadeira, eu quero mudar, quero fazer outra faculdade. Arrumei um namorado, mas ele não é o que eu pensava. Aí sabe o que aconteceu no final do ano? Buracão no peito desse tamanho. Porque houve um monte de conquista, mas não houve mudança na sua mente e no seu coração. Que plano você está fazendo, meu querido irmão? Que tipo de plano você está fazendo? Onde Deus entra nos seus planos? Onde se deixar corrigir pelo Senhor para ser um homem ou uma mulher melhor e ter planos melhores? Planos melhores. Talvez o mesmo plano, mas onde a glória de Deus está em primeiro lugar. Então, tudo isso, meu querido irmão, a gente tem que pensar seriamente, porque está dentro do ambiente da correção. Sabe o que eu estou esperando? Espero que daqui a um ano eu tenha, de alguma maneira, crescido, mudado, me ajustado e amadurecido no meu interior, e que eu esteja mais em conformidade com a imagem de Cristo, conforme mencionei aqui, Romanos 8, 29. Mas a única maneira com que isso pode acontecer é que alguém me ame o suficiente para me corrigir. Que alguém me ame o suficiente para dizer assim, ó, tá rápido demais. Isso a gente detesta, né? Detesta. Alguém que diga para você, segura um pouco. Está correndo mais do que as suas pernas aguentam. Você já teve alguma situação de estar correndo numa ladeira? E que você foi, a ladeira te venceu. Uma das coisas que a gente que corre na rua, a gente aprende é que numa ladeira você tem que controlar ela. Porque se ela te controlar, você possivelmente vai perder as pernas, pode tropeçar, cair e se machucar. Porque a tua perna não acompanhou a inclinação da rua e você desejou correr mais do que as tuas pernas aguentavam. Aí alguém nesse processo, seja qual for a situação da tua vida, chega assim para você, ó, dá uma freada, para reavaliar. No exército a gente falava, reagrupa. Uma coisa sair de controle, a gente falava para a tropa, reagrupa. Reagrupa, vamos ver o planejamento, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que não podia ter deixado de acontecer, mesmo que a gente tenha avançado muito, pulamos etapas que não podiam ter sido puladas. Vamos avaliar para onde temos que voltar para poder começar de novo melhor. Mas nós detestamos que alguém nos pare. Mas essa correção amorosa que às vezes vem de um pai, vem de um conselheiro bíblico, vem de uma mãe, vem de um irmão mais maduro na fé que você, apenas para te fazer refletir. Se a gente rejeita isso, a gente perde bênçãos espirituais. Deus quer nos colocar no colo para nos fazer andar de forma segura. E a gente diz, não, eu não quero, tem que ser do meu jeito. Eu fico surdo para os cuidados do Senhor. Que prejuízo. A gente chega no final do ano, talvez até menos maduro do que no começo, porque no começo eu ainda desejei fazer as coisas da vontade do Senhor. No final do ano eu me achei tão autossuficiente nas minhas conquistas, que Deus se tornou então aquele perigoso, que nunca será, né? Mas no nossa mentalidade, que a gente não diz isso verbalmente, mas tornou um acessório que eu não abro mão, mas um acessório. Quando ele nunca deixará de ser Senhor e Rei. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Exemplo. Alguém chega para mim e diz assim, como você está administrando o seu dinheiro? Uma tendência a dizer, o que você tem a ver com isso? Principalmente quando eu estou obstinado em querer comprar alguma coisa que eu não preciso, mas eu quero. Não é? Por que você está falando comigo dessa maneira? Por que você não tem vindo às reuniões da igreja? Como está a sua vida de oração? O que você está fazendo agora? Aqui temos uma tendência a ter umas respostinhas prontas para isso, né? Cuidado com a sua atitude, sentindo que há uma amargura grande no seu coração. E aí vem alguns tipos de resposta, como já disse uma, né? O que você tem a ver com isso? Aí aquela frase que eu estou cansado de dizer, né? Que é um tiro de escopeta no dedão. Quem não sabe o que uma escopeta faz, é uma arma de calibre grosso, que é um projétil grande, cilíndrico, mais ou menos talvez tenha uns 2 centímetros de diâmetro, né? E ele tem vários chumbinhos dentro. Aí quando você dá um tiro de escopeta, aqueles vários chumbinhos, eles têm um raio de efeito, de destruição. Eles chegam a pegar daqui até ali a parede. Então esse tipo de resposta aqui, ó, o Senhor conhece meu coração. É como se você pegasse um escopetão e desse no dedão. Ah, vou pegar só o dedão. Não, vai arrancar o pé. Vai arrancar o pé.
porque Ele sabe realmente o que está no teu coração. Toda obstinação, toda vaidade, todo orgulho, toda indisposição de ouvi-lo, toda a decisão de fazer o que eu quero, e Deus que concorde comigo. E vou procurar alguém, até eu achar alguém que fale o que eu quero, que diga para mim o que eu quero ouvir, que me dê o conselho que eu quero, e não o conselho que Deus quer me dar, mas eu quero, e vai encontrar, viu? Você vai encontrar alguém que vai estar exatamente no mesmo momento que você, e vai te dar o conselho que você quer ouvir. Procure o bastante que você encontra. Mas aquela pessoa que Deus colocou ali e te disse, tá claro que você está com angústia, você está com lutas, você está orando. Uma das coisas que acontece em aconselhamento bíblico constantemente é quando a pessoa vem conversar e apresenta suas dores, suas mágoas, suas aflições. Uma pergunta comum que eu costumo fazer: como está a sua leitura bíblica diária? Como está a sua vida devocional? Uma resposta comum: tem um tempão que eu não pego a Bíblia, pastor, não está dando. Como vai a sua vida de oração? Pastor, você sabe como é que é, né? Correria, tal. Se nós não estamos prontos a lidar com as crises que a gente enfrenta na vida, que a gente provoque ou não, eu respondo mal aos problemas da vida. Não respondo como crente quando eu não estou com relacionamento com Deus íntimo. Se a minha mente está cheia, está permeada com verdades bíblicas, não vamos estar livres de problemas, mas eu respondo às crises, crendo que Deus me ama, que vai me capacitar, não vai me livrar de choros, momentos de tristeza, mas eu vou lembrar que Deus guarda as minhas lágrimas, cuida de todas elas, me guarda, me dirige, anota minhas causas no seu caderninho, a mensagem de ontem. Mas quando eu não tenho esta mentalidade bíblica, a minha mente não está cheia das coisas do Senhor, eu respondo com ira pecaminosa, com ofensas, procurando culpados, acusando, ofendendo. E chega um ponto que isso não tem mais, eu não tenho mais o que falar. Aí, como eu sou crente, eu fico sem saber o que fazer, aí lá na última instância eu peço ajuda. Aí o primeiro movimento é, vamos ver aonde nós rompemos. Você rompeu com o Senhor. Estou dizendo que você negou a Cristo. Você ama Jesus. Mas aonde você rompeu o seu relacionamento com Deus? Foi lá atrás, pastor. Deixei de ler minha Bíblia como devia para ouvir o Senhor. Deixei de orar como devia para falar com o Senhor. Deixei os trabalhos da igreja porque achei que não dava mais tempo. Aquela coisa sinistra, né, cara? A gente pede faculdade, a gente pede emprego, pede um monte de coisa, vai reunião de oração, ora, chora. Aí Deus dá tudo que a gente pede, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para estar na reunião de oração, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para nada. Aí Deus amorosamente diz assim: filho, eu vou tirar teu trabalho, eu vou voltar para a reunião de oração. Isso é crônico, é uma coisa louca. Isso é amor de Deus nos corrigindo, carinhosamente. Carinhosamente. Porque se Deus fosse só justiça, Ele nos extirpava, nos tirava de circulação. Mas como Deus é amorosamente perfeito e completamente justo, Ele nos disciplina e amorosamente nos diz: eu sempre te amei, não deixei de te amar em momento nenhum. Você precisa entender que uma coisa não precisa ficar em detrimento de outra. Existem aqueles momentos legítimos onde a gente tem... Eu não estou lidando com aquilo que é legítimo, estou lidando com as justificativas enganosas, para a gente fazer o que não deve. Com justificativas mentirosas. Não estou lidando com aquilo que é legítimo. Tá? Com aquele... Estou trabalhando no horário da reunião de oração. Eu estou, enfim, situações, vocês sabem o que é legítimo e o que não é. Não tem nenhuma criança aqui, nesse processo. Não é? Legal. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração, Jesus, essa oração é um perigo. Ele sabe tudo. Por isso mesmo, então, eu estou falando com você, essa é uma resposta de Deus. Mas se o Senhor me ama assim... outra justificativa. Mas o Senhor me ama assim como eu sou, é verdade. Mas Ele não quer que você continue assim. Aí tem um texto de Hebreus que a gente vai ler e depois vamos dar uma paradinha. Diz assim, acompanha aí. Deus, porém, Hebreus 8, 8 a 10. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permanecerão fiéis à minha aliança, eu me afastarei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados, a gente vai dar uma paradinha, só quero que você pare com a seguinte coisa na cabeça. Como a gente escreve alguma coisa no coração de alguém? Como se escreve alguma coisa no coração de alguém? Vamos pensar no lado ruim, no lado complicado dessa figura. Quando a gente quer escrever alguma coisa, quando alguém resolve fazer, na minha avaliação, impropriamente, uma tatuagem, ela vai lá e a pessoa pega uma agulha, fura você, põe tinta em você, marca você, fere você, para que você possa ficar com alguma coisa gravada na sua carne, na sua pele. Aí Deus diz assim: porei a minha lei, a minha palavra no seu coração. Vou escrever a minha palavra no seu coração. Esse processo é cheio de amor, mas é um processo. Isso que a gente vai pensar um pouquinho na volta. Tá? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, mais uma vez, por esta manhã, pela noite, por esta manhã que o Senhor já nos dá, por tudo que já ouvimos. Muito obrigado. Ajuda-nos a estar não somente ouvindo, ó Deus, mas guardando no coração, refletindo com a expectativa clara de pôr em prática o que estamos ouvindo. Ajuda-nos nisso. Continua falando, nos ajudando a nos deixar corrigir por tudo que estamos ouvindo. Assim eu te peço, muito grato, em nome de Jesus. Amém. Versos 8 a 10. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vendo para o nosso texto aí agora no comentário, o que é que o escritor aos Hebreus quer dizer aqui? Ele está falando que na velha aliança, o povo se recusou a andar na aliança de Deus. Mas ele diz que na nova aliança, naquilo que Cristo fez por nós na cruz, vai ser diferente. Na nova aliança, Deus vai escrever a sua lei nas nossas mentes e em nossos corações. Amados, isso em alguns casos pode ser um processo muito, muito doloroso. Deus disse em Josué, capítulo 1, verso 15, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A ideia aqui é que ele estará com você mesmo quando você não quer que ele esteja. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar. Eu tenho pensado seriamente, tenho tido muito cuidado nas expressões, já falei isso para vocês acho que ontem, né? Nunca, jamais, para sempre, essas coisas que nós damos como se nós tivéssemos o controle daquilo que é eterno. Não temos controle nem sobre o que vai acontecer daqui a poucos segundos. E nós temos uma tendência muito estranha quando queremos dar ênfase a alguma coisa, a colocar esses absolutos eternos que não estão sob o nosso poder, mas estão no poder de Deus. E Deus diz que Ele nunca deixaria Josué e nunca o abandonaria. Eu creio que é o mesmo Deus que ama os seus, cuida de nós, nos quer ver totalmente ligados a Ele nesse pacto, nesta aliança que Ele fez conosco através de Jesus. Deus quer isso, e Ele faz isso com os seus. E aqui com a ênfase de mesmo quando a gente não quer. Esta é uma realidade que desfrutamos continuamente na nova aliança, que Deus fez conosco em Jesus Cristo.
Você pode fugir, mas incansavelmente e amorosamente Ele o perseguirá. Como é que você lida com isso? Como é que você se sente com a ideia de que Deus está te perseguindo? E aí? Deus está te perseguindo. Isso te conforta ou te revolta? Bem séria essa pergunta. Porque tem algumas vezes que a gente não quer que Deus esteja conosco. A gente quer a proteção dele, não nos guiando, orientando ou me impedindo de fazer alguma coisa que eu quero. Eu quero ele me protegendo. Deus guarda-costas. Mas não um Deus que me corrige. Não um Deus Senhor. Oi. Você concordaria que está muito perto de um Deus marionete? Em que momento Deus vai ser marionete? Em que momento Deus vai ser manipulável? Em que momento Deus vai deixar de ser Deus? Só que nós somos muito estranhos, que a gente tem um sentimento enganoso, espiritualizado muitas vezes, de que convencemos Deus de que temos planos, projetos, argumentos, escolhas melhores do que a dele ou as dele. Estranho. Você se sentiu, não precisa responder não, mas você se sentiu incomodado com Deus dizendo, não vou deixar você nunca? Se sentiu de alguma forma incomodado? Teve esse incômodo? Não tem problema? Obrigado. É isso aí. Esse constrangimento é bom ou é ruim? Gente, nós amamos tanto pecar que estar com Deus no meu calcanhar me constrange. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso, cara? É muito louco, é absurdo. Está me incomodando falar. Está me incomodando falar. Porque, infelizmente, é absurdamente possível estarmos incomodados com o fato de que Deus, quer queira eu ou não, Ele vai estar sempre lá. E é uma coisa que a gente aprende lá quando você começa a estar na igreja, desde você que foi criado na igreja, lá na tua classinha lá, depois que você passa para o Junião, talvez, você já começa a entender a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. E a coisa fica meio teológica, né? Mas o fato que é isso aqui, ó, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando eu estou na crise, isso aqui consola, mas quando eu estou na balada da minha história, Deus pode me atrapalhar. Que frase horrorosa, mas o fato é que é verdade. Em algum momento passa isso na nossa cabeça. O argumento é triste, como disse há pouco, mas a nossa natureza pecaminosa nos faz
querer loucamente ser o dono da nossa vida, da nossa história e Senhor do meu pecado. Sabemos que temos potencial para isso. Sabemos que tem alguns pecadinhos de estimação em que a gente adula, cria dentro do armário, dá aguinha todo dia, deixa escondidinho lá no fundo do armário para ninguém ver, só você, como se Deus não estivesse lá também. Sabemos que isso é possível. Você pode fugir, mas incansavelmente, amorosamente, Ele o perseguirá. E aí vem uma frase que marcou muito a minha vida alguns anos atrás, quando eu dei esse estudo pela primeira vez. É que esse vínculo que Deus criou para nós em Cristo Jesus, nós que cremos em Jesus como Salvador, que está sendo expresso aqui na ideia da nova aliança, ela tem um laço elástico do amor. E esse laço elástico do amor, ele é algo simplesmente extraordinário. Esse laço vai dando voltas ao seu redor cada vez que você assume um compromisso com o Senhor. Você diz, Senhor, eu te amo, quero andar contigo. Todos nós já tivemos esse momento bom da nossa vida cristã. Lá na igreja, no momento de gratidão, de adoração, você diz, Senhor, amém, eu quero estar contigo, eu quero andar mais contigo, te servir mais, enfim, tal. Aí, enquanto isso, esse laço amoroso, esse laço do amor de Deus em Jesus Cristo vai nos envolvendo, dando volta em torno da nossa vida. Aí 3 meses depois, a gente cede a algum pecado e resolve abandonar aquele voto, aquele compromisso, aquela confissão de comprometimento. Alguma coisa me interessou mais do que servir a Cristo agora, de dar um bom testemunho, de estar envolvido com a causa de Cristo na igreja ou fora. Alguma coisa me interessou mais, comprometida a minha vida de leitura bíblica, de oração. Comecei a romper com Deus em alguma disciplina espiritual e as coisas, então, do meu dia a dia começaram a me atrair mais, me chamar mais atenção. Comecei a amar mais estas coisas. Elas foram acontecendo, e aí você vai se afastando, mas aquele laço elástico do amor de Deus, ele está lá, enrolado, enroscado na minha vida. E à medida que a gente vai andando, esse laço vai se esticando, até chegar àquela tensão irresistível da graça soberana que nos traz de volta. Você consegue enxergar isso? Visualiza isso? Pensa num elástico forte. Aí Deus, com a sua graça, a gente vai se relacionando e Deus vai com o laço elástico da graça nos envolvendo. Aí daqui a pouco eu resolvo mudar meus planos, por algum motivo eu rompi aquele franco e honesto relacionamento que tive com Deus há 2, 3 meses atrás. E vou para as minhas decisões e as minhas escolhas, e esse elástico vai esticando. Deus continua segurando no lado de cá, mas você resolve se afastar dele. Mas o laço da nova aliança, o laço do amor de Cristo por você, está lá. E Deus vai deixando você ir, estica, até que chega o momento que Deus diz, chega. O laço da graça que nos envolveu em Jesus Cristo, ele não arrebenta, não. Ele nos traz de volta. E quando o que acontece quando alguma coisa, um elástico estica muito? E chega aquele momento que a tensão foi máxima e ele volta. Quem está na outra ponta, como é que volta? Né? Mas volta. Se rasgando na parede, se machucando, se esfolando, mas volta. Esse laço elástico da graça de Deus é consolador. Pois não, irmão?
E ao mesmo tempo, a gente vê que esse laço elástico da graça de Deus em Jesus Cristo, que um dia, quando fomos salvos, nós fomos santamente embrulhados nesse laço elástico da graça, não é? Porque Deus nunca deixou de saber que nós somos pecadores. E Ele nos envolve com o seu amor, com a sua palavra, nos dá o seu Espírito. E esse elástico apenas é uma ilustração do amor de Deus. E quando Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo nosso pecado, não foi uma ameaça, não foi uma coisa impulsiva da parte de Deus, foi a decisão de Deus me amar. E quando nos deu o seu Espírito, é porque o seu Espírito, no tempo de Deus, no tempo soberano de Deus, nos traz de volta. E essa figura do laço elástico da sua graça, para mim, ela é extremamente rica. Por esses motivos que você ilustrou. A gente constrói um processo de descaminho também. A gente não constrói apenas um processo de um caminhar seguro, não. Nós construímos também um processo de descaminho. Criamos uma estrutura para continuar pecando. Nós criamos a estrutura do pecado. E Deus sabe tanto disso, que quando Ele nos envolve com o seu laço elástico do amor, da obra de Cristo em nosso favor, e a gente obstinadamente rejeita a correção e começamos a tomar aquelas decisões que nos afastam daquele comprometimento de amor que fizemos há algum tempo atrás, Deus permite que aquele laço estique, e essa volta é desse jeito, porque não, aquilo que não contribui para a glória de Deus, não contribui para nada na minha história. E Deus vem tirando aquilo que não presta. Esse processo é aquilo que a gente sabe. A gente vem se arrebentando, mas quando chega do lado de cá, vem Deus com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua graça, nos capacitando a lidar com as consequências, nos capacitando a lidar com a percepção da necessidade do arrependimento. Amados, nós odiamos nos arrepender. Desculpe o peso da expressão. Nós odiamos ter que dizer: você estava certo, eu estou errado, por favor, me perdoe. Se não temos um coração ajoelhado aos pés da cruz, esse é o momento mais dramático da nossa vida. Mas depois que a gente descobre a liberdade que este momento nos traz, passamos a amá-lo. Passamos a amar o momento do arrependimento. Porque nos liberta de escravidões da alma terríveis, nos liberta de angústias horrorosas, nos liberta de um falso senso de autojustiça, nos liberta do sentimento completamente enganoso: está todo mundo errado e eu que estou certo. Mas chegar neste momento sem um joelho rendido aos pés da cruz, não vai acontecer. Interessante que o pecado é tão criativo que a gente até manipula arrependimento. Somos capazes, na nossa falsa humildade, de manipular arrependimento. Mas quando o arrependimento é genuíno, ele transforma mente e coração, que é o processo da correção bíblica, do perdão bíblico. Ele transforma aqui e aqui. Vamos dar uma seguida aí. A nova aliança, esse laço elástico do amor que nos envolve em Jesus Cristo, não está baseado na fidelidade do ser humano, mas ele está fundamentado na fidelidade de Deus. É como se Deus dissesse: eu tenho um pacto contigo, por isso eu estarei atrás de você dia e noite. Vou estar com você no seu serviço, vou estar com você nos seus hábitos dirigindo, vou estar com você no seu casamento, vou estar com você no seu lar, vou estar com você no seu relacionamento com os filhos, vou estar com você nas suas finanças, vou estar com você no seu relacionamento com seus irmãos e irmãs. Quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar assim: puxa, se Deus estiver comigo em todas essas coisas, vai ser fogo. Aí Deus responde: pois é agora que você está entendendo o processo. Agora você está começando a entender o meu jeito de te amar. Agora você está começando a entender o que significa o pacto que eu fiz contigo lá na cruz, quando eu mandei Jesus morrer na cruz pelo teu pecado. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso estava na antiga aliança. Na nova aliança, Deus ratificou isso com o sangue de Jesus Cristo pelo meu e pelo teu pecado. É assim que Deus é. E a gente precisa simplesmente amar isso, nos relacionar com isso com um prazer espiritual, aquele prazer que Daniel, que eu vejo ali naqueles momentos que eu tenho lido Daniel 9, aquela oração de Daniel ainda me constrange. Daniel usando um linguajar nosso, né?
linguajar da nossa cultura, Daniel curtia demais Deus. Se tivesse like para Deus, estava Daniel lá, tac, 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 o dia inteiro. Ele curtia estar com Deus. Ele não queria outra coisa na vida dele. Ele não queria outro momento na vida dele. Ele não queria cogitar a possibilidade de fazer qualquer coisa que não tivesse entrelaçado com a vontade de Deus. Ele se envergonhava pelo seu pecado. Ele clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou morrendo de vergonha pelo meu pecado. Vai ver Daniel 9, que está escrito lá. Amados, quando o pecado não nos envergonha mais, não há transformação, não há arrependimento, não há mudança de mente e coração. Como é sério isso? Alguém lê para mim aí, Hebreus capítulo 12, aí dos versos 1 a 3, por favor. Uau! Para que vocês não se cansem nem desanimem. Quantos de vocês já ficaram espiritualmente, emocionalmente cansados e desanimados? Pois é. Mas Deus fez tudo que era necessário para que eu pudesse ser suprido plenamente, para que ainda que abatido, eu não fosse destruído. Ainda que aflito, mas não vencido. Nós vimos isso na mensagem penúltima mensagem da carta aos Coríntios. O que significa desmaiar ou desanimar em sua alma, a ideia de mente? É mais ou menos assim. Pastor, não dou mais conta de prosseguir nessa pegada. Não estou dando mais conta. Não consigo continuar na vida cristã. É difícil demais dessa forma. Aí a pessoa começa a chorar. Ela está desmaiando em sua mente. E aí, o pastor Bob chama isso de lágrimas de rebelião. Como se Deus tivesse ficado incompetente ou tivesse perdido a capacidade de me suprir. Eu digo, Deus, nem o Senhor é capaz de me socorrer. Nem o Senhor é capaz de me livrar do meu abatimento. O Senhor não deu conta. Por isso, então, eu não estou dando conta. O pastor Bob chama isso de lágrimas de rebelião. Desejamos sempre o perdão, mas somos muito resistentes ao processo de transformação. Quando Deus nos corrige, nos disciplina, tem momentos que a gente fica mesmo muito abatidos. Mas não posso esquecer de tudo que Deus fez. Temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Somos capacitados pelo Espírito de Deus a perseverar naquilo que nos foi proposto, tendo nada mais, nada menos diante de nós, o autor e o consumador da nossa fé, da nossa esperança, da nossa eternidade com Deus, do perdão de pecados. Nada, só isso. É só esse que Deus colocou lá na minha frente para eu continuar. Não foi carro novo, não foi emprego, não foi namorada, namorado, nada disso. Porque isso tudo passa. Quando nossas fichas estão todas nisso, nós nos frustramos com uma velocidade enorme. E é muito estranho a gente crer em Jesus e viver frustrado. Então tem boi na linha aí. Mas quando os nossos olhos estão lá naquilo que Deus colocou para que a gente não perca a coragem, Ele diz lá, ó, permaneça na carreira que te foi proposta. Você tem o que precisa para continuar. Te dei tudo o que precisa. Aí ele continua. E ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, o próprio Jesus, que ficou como a minha referência, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição por você e por mim. Para que isso, então, com isso em mente, você não desmaie, não perca o fôlego. Nós somos, irmãos, não é pecado nos sentirmos em alguns momentos cansados e abalados.
Eu não estou no céu, estou no mundo que jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. E não está desempregado, está botando para quebrar. E o alvo é a igreja de Cristo. O alvo é a igreja que está perseverando nesses fundamentos. O alvo do diabo é isso aqui. Que isso aqui não aconteça. Que a gente desanime em pregar, você em ouvir. Esse é o alvo do diabo. A única coisa que me faz, por exemplo, estar aqui agora é lembrar disso. O autor e consumador da minha fé. Porque eu tenho um monte de motivos para fazer outras coisas. Mas não vou fazer em nome de Jesus. Porque isso aqui é o que me faz perseverar. Eu fui chamado por Deus para isso, eu tenho certeza disso. Agora, isso quer dizer que eu não tenho momentos que eu não fico abalado, abatido? Claro que tem. Você também. A questão é que eu tenho que levantar a minha cabeça e procurar o quê? Alguém que me dê um copo de Coca-Cola? Às vezes é bom. Mas isso também passa. Eu tenho que lembrar que aquele que suportou tudo o que tinha que suportar, morreu na cruz pelo meu pecado para que eu tenha esperança, coragem e vida. E é por isso que eu prossigo. É por esse motivo que eu posso até ficar abatido, mas não destruído. Abalado, mas não vencido. Entristecido, mas não derrotado. É o que vimos lá no texto de Corinto, lá no capítulo 4. Capítulo 4, não lembro, capítulo 3, né? É 4 mesmo, 16 ao 18. Aham. Ok. Uhum. Uhum. Sim. Ok. Aham. Sim. Ok. Para prosseguir. Mas isso sem relacionamento com Deus intenso, amado. Sem alegria, o prazer de Daniel de estar com Deus, não é simples, não é moleza, não é molezinha, não. A vida cristã não é um passeio no parque. A vida cristã ela é extremamente dinâmica, tenho dito isso insistentemente. Ela só é monótona para quem acha que vida cristã é só ir na igreja domingo e ler a Bíblia de vez em quando e oração se eu tenho alguma coisa para pedir. Aí a vida cristã é muito monótona. Você precisa que o pastor seja de fato um stand-up de púlpito para poder você ficar motivado. Mas se você estiver levando a vida cristã a sério, comprometido com as verdades bíblicas para o teu viver, para o teu dia a dia, você vai ver que a vida cristã é extremamente dinâmica. Vai te fazer estar ligado, atento, comprometido com as coisas de Cristo, se alegrando e sofrendo e vivendo as verdades da fé todo dia com grande intensidade. Tem nada de monótono para quem tem compromisso com aquilo que crê. Queremos todas as coisas boas, todas as bênçãos, e ao mesmo tempo continuar seguindo o nosso próprio caminho. Estranho isso, né? Aí vem o Senhor e diz assim: porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Hebreus 8:10. Isso significa dizer que Ele me ama a ponto de me corrigir de maneira que, se for necessário, para que a sua lei fique... deixa eu voltar. Significa dizer que Ele me ama a ponto de me corrigir da maneira que for necessária para que a sua lei fique bem guardada em minha mente. Amados, e Deus sabe quando fogo vai ser a forma da lei dele ficar bem guardada na minha mente. Deus sabe quando choque vai ser a maneira da lei ficar bem guardada na minha mente. Deus sabe se vai ser num momento assim, desse tranquilo como estamos agora, ouvindo a palavra de Deus e a lei ficar ali plenamente gravada a ferro, santo fogo do Senhor, trazendo alegria e paz. Deus sabe o momento da tua vida agora e o que você precisa agora ou amanhã para que a lei dele fique guardada no teu coração. Um exemplo para a gente fechar. Você já passou alguma vez por uma disciplina do Senhor que lhe ensinasse uma coisa de maneira tão real que você nunca mais conseguisse esquecê-la? Já experimentou aquele momento onde Deus te deu um momento muito íntimo com Ele, aquilo ali gravou, guardou, ficou lá? O Senhor disse que vai escrever suas leis nos nossos corações e nas nossas mentes. Em outras palavras,
Ele não só vai nos perdoar, mas também vai nos transformar. Às vezes, amados, precisamos de uma UTI para isso. O processo carinhoso, paciente, amoroso do Senhor aqui, a gente joga fora por causa das coisas mais banais. Lá na igreja, no conforto daquele ambiente gostoso que temos, a gente joga fora pelos motivos mais banais. Aí Deus nos ama tanto que Ele permite algumas coisas para a gente parar e ver que, olha, eu te amo tanto que eu não vou deixar você ficar no teu comodismo espiritual. Eu te amo tanto que eu não vou permitir que você fique nessa mornidão espiritual. E Ele vai e nos corrige, nos ensina. E ninguém pode ser transformado sem correção. Você não vai mudar se não receber a amorosa disciplina do Senhor, que vem da forma como Ele quiser, na hora que Ele quiser. Muito bem, pessoal, eu não tenho poder nenhum para gravar isso no seu coração. Mas nosso Deus tem, o Espírito Santo de Deus, que eu creio que se você já entregou o seu coração a Cristo, você tem. Esse guarda, esse grava. E Deus, com essa promessa de não nos deixar, isso é tão consolador que eu tenho convicção de que no tempo dele, o laço elástico da sua graça vai cumprir o seu papel. Já cumpriu nos salvando e cumprirá muitas vezes nos resgatando. O nome disso é perdão transformador. Não apenas um perdão momentâneo, mas um perdão que transforma a minha mente para que eu possa continuar crescendo e não ali marcando passo naquela situação como se nada tivesse acontecido, mas Jesus foi lá para a cruz morrer por mim. Então alguma coisa já aconteceu. Se eu fui perdoado, mas não fui transformado, é porque eu não entendi ainda o que aconteceu lá na cruz por mim. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus te ajude. A gente pode ir para fazer um monte de apelos aqui, um monte de situações para... Interessante, irmãos, porque a gente pode botar música, eu posso fazer um momento aqui de levantar a mão, a gente fazer rodinha e fazer um tipo mantrinho espiritual super legal. Mas se Deus não mudar aí, isso aqui vai deixar você talvez até emocionado, mas não transformado. Que acontece demais também. E eu desejo muito que Deus te transforme, teu coração e tua mente. E entenda que a correção do Senhor é um gesto de amor tão completo, que é um prazer, quando entendemos isso, é um prazer nos deixar corrigir pelo Senhor, que aí nossa mente transformada, nosso coração transformado, que mudanças podem existir na minha vida e na vida daqueles que me cercam. Quanto livramento de angústia, de mágoa, de amargura, quanto Deus pode estar retirando isso de nós, só para a gente se deixar corrigir, jogando fora o maldito do orgulho que atrapalha tanto, e nos rendendo a este amor maravilhoso de Deus, que diz que jamais te deixará, jamais te abandonará. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, eu agradeço pela tua enorme paciência, pela tua persistência em nos amar. Obrigado, ó Deus, pela tua decisão de nos amar. A maior parte do tempo, ó Deus, nós queremos ser autônomos espiritualmente, infelizmente. A nossa dependência é geralmente, é quando nossas forças acabam. Quando as nossas energias se esgotam. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma isso. Que haja arrependimento, ó Deus. Que a nossa vaidade seja jogada no lixo. Vaidade espiritual, autossuficiência, autojustificação. Ajuda-nos a nos render. Todos nós sabemos plenamente aqui de áreas que temos sido corrigidos, mas não transformados. Talvez até perdoados, experimentando o teu perdão, mas com a cabeça, o coração ainda desejando as mesmas coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos livrar disso, dessa escravidão que o pecado, que o nosso orgulho, que nossa justiça própria traz em nossa vida. Ajuda cada adolescente, cada jovem, sermos homens e mulheres melhores para o Senhor, abrindo ao Pai a nossa vontade, sujeitando a nossa vontade à tua correção, à tua disciplina, para que sejamos homens e mulheres não somente perdoados, mas também transformados em nome de Jesus. Eu te peço por cada um aqui, ó Pai, desde já agradecido
em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Preparar para o almoço.